momentos de reflexão. E abra no segundo livro da Bíblia. Eu quero que você abra no Êxodo, capítulo de número 20. Depois da trajetória do povo no deserto, Moisés conduzindo o povo, nomeia os auxiliares, e Deus fala com Moisés ali no pé do monte. Moisés sobe e Deus dá a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos, nos quais durante o mês de maio nós estaremos estudando, nós estaremos meditando não somente nos guias devocionais, como também nos cultos, nas lives e assim por diante. Mas eu quero apenas ler os 3 primeiros versículos. Vamos ler os 4 primeiros versículos do capítulo 20. Capítulo 20, verso 1 em diante. Diz-nos o texto, Êxodo capítulo de número 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima dos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Porém eu, o Senhor, o teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E o verso de número 6: E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Queridos irmãos, o tema do mês da família é famílias que influenciam a sociedade. Famílias que influenciam a sociedade. Mas como as famílias podem influenciar positivamente a sociedade? Vamos estreitar mais essa pergunta: como as famílias cristãs, as famílias de Deus, podem influenciar a nossa sociedade? Em primeiro lugar, precisamos entender que as famílias que influenciam positivamente a sociedade sempre serão aquelas que adoram a um só Deus, aquelas que adoram ao Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, estamos aqui diante desse texto. O capítulo 20 são as leis que são conhecidas como o Decálogo, os 10 mandamentos dados por Deus, dados por um Deus que fala, por um Deus que age, por um Deus que exige de nós e de nossa família obediência aos seus mandamentos. Ele mesmo diz que Ele é um Deus zeloso, que visita as iniquidades das gerações daqueles que aborrecem ao Senhor, e Ele faz misericórdia a gerações e gerações daqueles que amam ao Senhor. Um dos mandamentos para a família nos dias de hoje é: não terás outro Deus além de mim. Não adorarás a outro Deus, não farás imagem de escultura, a semelhança daquilo que está no céu, a semelhança daquilo que está na terra, a semelhança daquilo que está nas águas ou debaixo da terra. Não adorarás,
e nem prestará culto a outro Deus. Esses dois primeiros mandamentos da palavra do Senhor, eles falam coisas interessantes para a nossa casa e para a nossa família. Por que que as famílias estão tão fracassadas e não estão influenciando positivamente outras famílias? Porque tem usado da idolatria, porque tem usado de não priorizar Deus dentro das suas casas, dentro dos seus lares. É claro que não vamos estudar todos os 10 mandamentos hoje aqui, mas vamos fixar nesses mandamentos de adoração ao Senhor, de prestação de culto ao Senhor. Os primeiros mandamentos, eles falam principalmente da nossa relação com Deus. Os demais mandamentos, os 6 últimos mandamentos que estão descritos no capítulo 20, eles vão falar dos nossos deveres com relação ao nosso próximo, a nossa família, a nossa casa. Mas os primeiros 4 vai falar dos nossos deveres para com Deus. E o primeiro mandamento fala de nós amarmos um só Deus. Em outras palavras, ele diz: não terás outros deuses além de mim. Quem coloca Deus como prioridade sempre vai conseguir viver com propósito. Fale isso após mim. Quem coloca Deus em prioridade sempre vai conseguir uma vida com propósito. Queridos irmãos, Deus foi quem deu as leis aos homens. E quando Jesus foi questionado, e isso está escrito em Mateus capítulo de número 22, o verso 37 a 39, e alguém perguntou algo ao Senhor, e ele respondeu falando exatamente sobre o mandamento do Senhor. Ele disse: ame ao Senhor de todo o seu coração, resumindo todo o decálogo, resumindo todos os mandamentos. E ele diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E esse é o primeiro passo para quem quer influenciar positivamente nessa sociedade, para quem quer ser um pai influente, para quem quer ser uma mãe influente, para quem quer ser um filho influente, para quem quer ser alguém segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, deve amar a Deus sobre todas as coisas. E eu pergunto para você, como pai, como mãe, você tem amado o Senhor? Se você ama o Senhor, você vai ficar parecido com Cristo. Se você ama Cristo e prioriza as coisas de Deus, você vai conseguir influenciar toda a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro mandamento diz para nós amarmos somente a Deus. Quem ama a Deus, levante a mão comigo, e de mão levantada por 1 minuto, glorifique ao Deus da família, aquele a quem deve ser devotado toda adoração dentro do lar, dentro da casa. Se na tua casa os membros amam o Senhor, os membros adoram ao Senhor, então haverá paz, então haverá prosperidade, então haverá harmonia, então haverá graça de Deus e salvação no teu lar. Quantos podem adorar ao Senhor? Se o primeiro mandamento manda-nos que nós adoremos a um só Deus, o segundo mandamento diz que nós devemos reverenciar, adorar ao Senhor de todo o nosso espírito, de todo o nosso coração, e não fazer para nós imagens de esculturas, imagens que podemos idolatrar. E o que é a idolatria? A idolatria é conferir poderes a objetos, conferir poder ou superstição ou algo sobrenatural a quem não pode, a quem apenas representa algo que não tem nenhum valor, e você então começa a colocar no lugar de Deus. Isso é idolatria. Agora olhem para cá. Existem pelo menos 3 manifestações de idolatrias
básicas, as formas mais simples, que são aquelas de pegar estátuas para adoração. E em muitos países, e a gente vai ver isso no Oriente, Buda, centenas de deuses na Índia. Existem formas elaboradas, alguns criam para si estátuas, imagens, e acabam sendo adoradas pelo povo. Alguns fazem imagem dos apóstolos, a imagem de Maria, veneram e adoram algum fundador de alguma obra social extraordinária, e assim por diante. As formas de idolatria, que são aquelas subjetivas, que algumas vezes fazemos dentro da nossa casa e do nosso lar. Adoramos pessoas, conceitos, ideologias, ritos e tantas coisas mais. Superstições invadem a casa das pessoas, os lares de algumas famílias, e não conseguem influenciar positivamente, porque depositam a sua confiança em objetos, em deuses. Alguns acreditam nas cartomantes, no horóscopo, e diga-se de passagem que há famílias cristãs que acham que os astros têm influência na nossa vida, positiva ou negativa. Há pessoas que só saem pela porta que entrou. Eu saio pela porta que está aberta, porque pela fechada, e se fechar a porta que eu entrei, eu saio por outra. Mas tem gente que usa de superstição. Nós estamos falando de família, de lar, de casa. E há algumas idolatrias que impedem das famílias serem abençoadas. Há pessoas que se apegam a tantas superstições na sua vida e passam isso para os filhos. Tem gente que a vassoura tem que estar de cabeça para baixo, atrás da porta, ou de cabeça para cima, sei lá. Eu boto do jeito que der tempo de botar a vassoura. Então tem pessoas que vão criando histórias, vão criando superstições, idolatrando. Tem pessoas que acreditam em plantas, e tem planta de todo jeito. Tem uma que é poderosa, que o nome dela é Comigo Ninguém Pode. Você já viu falar na planta Comigo Ninguém Pode? E aí acreditam que ela é poderosa e fazem banhos, e banha menino, e banha a mulher, e banha o filho, e banha todo mundo em casa, como se tivesse algum poder. Somente há um que tem todo o poder, e essa pessoa é Jesus, o Senhor da família, o Deus da família. Falando em plantas, há alguns que cultivam a planta chamada espada de São Jorge. Eu não sei nem para que serve. Espada de São Jorge. Mas se for na casa de um macumbeiro, não falta espada de São Jorge. Folha de arruda. E talvez algumas famílias estão se vendo, pastor, isso é pecado? É. Atribuir poderes milagrosos, atribuir poderes. E tem gente, tem casa que não falta na porta o peão roxo. Não falta o peão roxo, Nina. E o peão roxo serve para benzer menino, serve para chamar. Tu está sorrindo, tu usou não. Peão roxo serve para chamar dinheiro. As pessoas se apegam em tantas coisas, superstições sobre superstições. Tem pessoas que, se olhar um gato preto de manhã cedo, o dia é azarento. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para as famílias que estão em Cristo Jesus. Se
se há o sangue do Cordeiro expandido nos umbrais da porta, a tua família, ela resistirá. Mas há superstições cristãs, pastor. Tem o rosário, a fita do Senhor do Bonfim. Tem crente que anda com a fita do Bonfim na perna, no braço, e quer que a família influencie positivamente na sociedade. Caixinha da promessa, pastor, tira uma promessinha aqui. Lembrei do Silas Malafaia, que disse que ia inventar uma caixinha de paulada. Caixinha da promessa, copo de água orado ou ungido, e as famílias vão crendo nisso, vão passando essas superstições, quando nós deveríamos acreditar, era na palavra, era viver a palavra, passar a palavra para os nossos filhos. Vamos crendo, vamos colocando crendices dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Azeite de Jerusalém. Esse azeite deve ser muito caro, porque aí em Jerusalém não está barato. E alguns dizem, água do Jordão, pensa numa água contaminada, que o Jordão não está lá essas coisas também. E vão criando superstições. E tem um que me diz, pastor, se eu ligar para uma pessoa e der o culpado é porque Deus não quer que eu fale com ela. Ora, meu amigo, se tu depender das operadoras de telefone de hoje, vai dar o culpado o dia todo. Quem está gostando diz amém. Quem está apanhando diz ai, ai, ai. Nós alimentamos essas idolatrias, essas tantas superstições que nós vamos encontrando ao longo do caminho, e isso vai nos atrapalhando, isso vai atrapalhando a nossa fé, isso vai atrapalhando a nossa caminhada, e daqui a pouco ninguém crê no Senhor, ninguém crê na palavra, mas vai crendo nas superstições da vida. O primeiro mandamento diz, há um só Deus, e o segundo mandamento diz como devemos adorá-lo, e a palavra do Senhor em João capítulo de número 23 e 24 diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são estes adoradores que o Senhor procura para adorar. Onde estão os adoradores do Senhor, que não precisa de água benta, que não precisa de superstição alguma, para crer em Jesus, para dizer, só o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Quem pode levantar a mão e adorar ao Senhor? O primeiro mandamento elimina a adoração a outros deuses. O segundo mandamento elimina ter imagem para receber honra e reverência. Os judeus, eles não têm imagem na sua religiosidade. Eles não creem em estátuas, em pinturas. A igreja cristã entrou e enveredou por esse caminho, depois do cisma da divisão, no começo da igreja. A igreja do Ocidente, Roma, aceita imagem de esculturas, aceitam as imagens de personalidades cristãs. A igreja do Oriente, a igreja ortodoxa, ela não aceita, mas aceita ícones ou pinturas. Mas a igreja de Cristo, a igreja que acredita no Senhor, não aceita imagens de outros deuses e crê somente em um Deus, aquele que criou todas as coisas, e não há astro, e não há peixe, e não há sereia, e não há iemanjá, e não há folha de peão, e não há nada disso que está acima do Senhor. Ele é acima de tudo, Ele criou todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Há perigo
há perigos para as famílias quando começam a ceder à idolatria. Eu lembro da história de um pastor discipulando uma família e começou a pregar naquela casa. E quando ele chegava naquela casa nos Estados Unidos, ele se deparava primeiro com, na porta da casa, bem na frente da porta, uma estátua de um índio velho. Diz que o índio velho é o índio curador. Não sei se na tua casa tem um índio velho, nem um novo faz milagre, porque quem faz milagre é Jesus. E lá tinha, diz que o índio velho, uma ferradura, que a ferradura é para espantar os maus olhados, Nina. Ferradura. E diz que cada parte do compartimento da casa tinha um negócio. Na porta do quarto tinha um rosário. E aí ele foi para a cozinha, tinha três santinhos, mas não eram os filhos não, irmão, eram 3 imagenzinhas. E tem alguns que tem uns santinhos em casa, né, os meninos aí. E ele foi discipulando aquela família, e eles foram lendo a palavra, porque essa palavra, ela lança fora de nós a idolatria. Essa palavra, ela lança fora de nós as imagens de escultura. Essa palavra, ela nos lapida, ela nos ensina, ela nos corrige. Ela é a faculdade para formar um bom cristão e para fazer zelar a nossa fé. Quando chegou um tempo, ele ainda naquela casa, e aí ele chegou na casa, ele já não viu a ferradura na porta. Ele disse: está fazendo efeito. No outro dia ele chegou e já não viu o rosário. No outro dia ele chegou e eles já tinham tirado a imagem do índio velho. Não sei se era índio velho ou preto velho. Era uma entidade. E ele disse: como eu faço para ir na cozinha para ver se os santinhos ainda estão lá? Se irmã me deu uma água, pegue lá, pastor. Ele já tinha intimidade. Aí ele foi na cozinha para ver se lá perto da pia ainda tinha os santinhos. Aí a irmã foi atrás: pastor, o senhor está querendo saber se eu ainda estou com os santinhos aqui, né? Ele disse: é mesmo, irmã. E eu já vi que não tem. A palavra de Deus mudou, transformou. Para você ser influente nessa sociedade, é a palavra que transforma você e a tua casa e a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado. É claro que você pode estar pensando: pastor, talvez nenhum de nós aqui temos imagem em casa. Talvez nenhum de nós aqui estamos construindo esculturas. Sim, eu creio que não. Eu creio que você não está adorando a imagem de esculturas, que talvez você não tenha superstição, mas há algo importante que eu preciso dizer para você. Você não crê em Deus de madeira, mas cuidado com os deuses que você tem construído na sua mente. Atualmente, muitos já sabem, as imagens, essas idolatrias não servem para muita coisa, mas muitas pessoas criaram deuses fortificados dentro das suas mentes. Não crê em imagem de pessoas que já morreram, mas eu quero chamar a atenção para quem você tem adorado que está vivo. Os deuses que você criou, que estão vivos. E talvez essa imagem, essa idolatria seja você mesmo. Há pessoas que têm diferentes deuses, e muitos amam o dinheiro, e muitos amam o poder, ama os status sociais,
amam os bens que têm, as suas propriedades, e fazem deles o seu Deus, e isso atrapalha a convivência familiar, e isso atrapalha você de ser uma família cristã que verdadeiramente influencia a sociedade. Há pessoas que fazem dos seus deuses o jogo, e quando a gente fala de jogo, todo mundo pensa que é só o da loto. Não, o jogo de futebol, no domingo à noite, na hora de ir para a igreja, vou falar, cria os seus próprios ídolos, e cria um futebol na hora da escola dominical, e vai passando o tempo, não aprende nada, e não consegue ser influente, nem mesmo lá no futebol. E eu fico às vezes zangado com alguns, que ninguém pode olhar na igreja de olho torto para ele, porque ele diz logo que vai se mudar de igreja, se zanga com a igreja, torce para o Flamengo, e o Flamengo perde, mas ele não muda de time. O Vasco não ganha nada e ele não muda de time. Não vou nem falar do resto. Tem gente que torce para um time que nunca ganhou um campeonato da vida, mas nunca mudou de time. Não muda de time, mas quer mudar de igreja. Está decepcionado com Deus. Estou decepcionado com a igreja. Quer influenciar positivamente as famílias nessa sociedade? Crê no Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás e prestarás culto. No seio da família nós criamos ídolos. Às vezes é o cônjuge, é o seu ídolo, é o namorado. Depois que arranja um namorado, acabou tudo. O cara é perverso, o cara é bandido, o cara é ladrão, mas para ela é um santo, está idolatrando. Se alguém diz: irmã, larga esse menino que ele não presta, ela diz: pastor, é a igreja que está criando problema com ele, fala demais, os irmãos da igreja falam demais. Irmã, a polícia está andando atrás desse menino. Pastor, é a polícia que implicou com ele. Quem está gostando diz amém. O mês da família só começou, viu, irmão? Diga para quem está do seu lado, aperte o cinto. Faz do seu Deus o namorado, a namorada. E um chegou para mim e disse: pastor, eu só penso nela. Eu digo: tá doido, porque tem tanta coisa para pensar durante o dia, e tu só pensa na irmã. Vai te consultar, psiquiatra, camisa de força em ti, não está bem, está idolatrando, idolatra o eu, sua imagem. Tem gente que gasta mais tempo no espelho do que trabalhando, não sei como é que come. Tem alguém trabalhando para ele enquanto ele se maqueia. E eu estou falando não é só de mulher não, eu estou falando de homem. Se bem que não é... aí eu desconfio. Narcisista. Fazem dos seus filhos o ídolo. Está cheio de gente filholatra. Não sei nem se existe essa palavra. Filholatra. Meu filho! Ele não faz nada, não faz mesmo nada, não faz nada que preste. Irmã, olha seu menino. Ah, meu menino! Esse não. Cuidado, não idolatre o seu filho. Não idolatre. Quem está gostando diz amém.
E há de se dizer uma coisa, que nem tudo os filhos contam pra gente. Cheguei na casa de uma irmã e a gente conversando sobre paternidade e a gente falando sobre isso. Eu disse: irmã, a meninada não conta tudo pra nós não. Ela disse: o Felipe me conta tudo. Eu digo: mesmo, irmã? O Felipe estava lá no quarto ouvindo. Quando ele ouviu a mãe dizer que ele contava tudo pra ela, ele disse de lá, gritou de lá: nem tudo, mamãe. Nessa geração temos pais que idolatram os seus filhos. Cuidado com aquilo que você constrói na mente. Tem muita gente fazendo fortalezas em seu coração, em sua mente. Cuidado com isso. Mas pastor, como nós podemos guardar esses mandamentos para que nossa família influencie positivamente? Fique de pé, porque eu vou te dizer como é que é. Fique de pé em nome de Jesus. Como eu posso fazer para guardar estes mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Quer que tua família seja abençoada? Olhe para cá. Deixa de idolatrar a televisão. Tem pessoas que gastam mais tempo nas redes sociais do que com qualquer outra coisa. Ei, irmã, larga essa rede social. Vai procurar te ajeitar para o teu marido. Larga, ei, irmão, larga essa internet. A irmã está lá, fingindo que está dormindo, está esperando o irmão. E o irmão está lá, mandando mensagem, cuidando de negócio. Deixa para segunda-feira. Você quer que a tua família influencie positivamente? Derrube esses ídolos. Derrube esses ídolos. Tire para fora de sua casa esses ídolos. Talvez seja a sua carreira profissional. E pela sua carreira profissional você faz qualquer coisa. Você passa por cima de qualquer um para se manter com a sua carreira profissional. Você deixa família, você deixa casamento, você deixa filhos, você deixa qualquer coisa. Esquece até de Deus, porque a tua carreira profissional é o teu Deus. Você quer aprender a guardar esse mandamento? Não farás para ti imagem de esculturas, e somente ao teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. Faça um exame de si mesmo. Eu quero te convidar nesta noite a você fazer um exame de si mesmo. Antes de você examinar, pegar o idolatramo, né? E começar a medir a idolatria das pessoas. Nessa sua idolatria, quem ocupa, sabe quem é o teu líder? Sabe quem é o teu ídolo? Sabe o que é que você está construindo? Aquilo que toma mais o teu tempo está se tornando o teu ídolo. Aquilo que ocupa mais a tua mente, a preocupação que você está tendo, você está tornando dele um gigante, um Deus. Porque a idolatria é colocar a objeto, a coisas, poderes. O que é que tem parado a tua vida? Faça um exame de si mesmo. Essa nova coisa que eu desejo, que eu quero, vai tirar o meu tempo com Deus. O que é que mais atrai você? Quero que você comece o mês da família assim, derrubando os ídolos. Aleluia. Primeiro da tua vida e depois da tua casa, da tua família. Essa coisa que eu estou buscando, eu terei que roubar a Deus para comprá-lo, para adquirir. É o teu ídolo. Atribuir a coisas menores do que Deus um poder.
está sendo idólatra. Mas a morte mata os nossos ídolos. E quão terrível será o momento de arrepender-se, de ter construído essas fortalezas e esses ídolos. E eu quero te dizer, começa a fazer um exame agora, na tua mente, no teu coração. Fecha os teus olhos agora e comece a mentalizar diante do Senhor o que é que está ocupando o teu pensamento, a tua mente. O que é que está ocupando o teu tempo, de você não ter tempo para orar, de você não ter tempo para a leitura da palavra, de você não ter tempo para ir à casa do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para falar a alguém sobre Deus, a evangelizar alguém. O que é que está acontecendo? Aleluia! Faça um exame hoje. Deus começa a dar as leis. Deus começa a dar as leis, e Ele começa os 10 mandamentos dizendo: tu só vai adorar a um só Deus, tu só vai adorar na tua casa a um só Deus, e a Ele você vai prestar culto. Ele não divide com ninguém a adoração. E eu te convido nesta noite a levantar um altar de adoração no teu lar e na tua casa. Aleluia. Sua família, dizer que você vai viver em comunhão, vai guardar o mandamento, porque você vai querer viver com amor e fidelidade, crescendo com Deus, crescendo em comunhão, crescendo na leitura da palavra, adorando a Deus individualmente e com a sua família. Porque se você idolatra as riquezas, você se transformará em alguém ganancioso, suvina. Se você idolatra o poder, você se tornará uma pessoa tirana, sem escrúpulo. Mas se você adora a Cristo, você se tornará parecido com Ele. Aquele que entra na nossa casa, aquele que faz mudança, aquele que transforma vidas, aquele que transforma pessoas, aquele que muda história, aquele que muda planos, aquele que orienta, aquele que está presente na hora do dor, na hora do fracasso, aquele que dá vitória, aquele que diz: eu estou perto. Na hora da morte, Ele está para ressuscitar a menina. Na hora em que está tudo acabado, Ele grita e diz: vem para fora, Lázaro. E Lázaro sai do túmulo. É o mesmo que entra no lar e alguém está fazendo comida, mas tem outro que está adorando. Porque no lar, na casa, tem que ter adorador, tem que ter alguém glorificando, tem que ter alguém exaltando. Qual é o seu líder? Quem é o seu ídolo? Momentos de reflexão.